diletos sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, seminaristas, povo de Deus, dileto diácono José Danilo, sacerdote eleito para o serviço ministerial na sua igreja, diletos familiares, seus pais aqui presentes, et sacerdos in eterno. Congregamos nesta manhã, no altar de nossa Igreja-mãe, a Catedral Diocesana, para celebrarmos piedosamente a Divina Liturgia Eucarística, ocasião que será ordenado presbítero, nosso diácono José Danilo dos Santos. A ordenação de um sacerdote é algo grandioso, que sobressalta aos nossos olhos, pois o sacerdote é alguém que ostenta em si algo invisível, misterioso e sobrenatural, que constitui-se na sua configuração a Cristo, nosso Senhor. A ordenação de um padre é uma bordoada no inferno, dado que a missão do padre é uma afronta aos intentos de Satanás. A missão do sacerdote é espiritual, metafísica e ontologicamente, contra as trevas deste mundo, contra o demônio e seu reino. Por isso o padre é tentado dioturnamente a cair sob o império dos sentidos. O sacerdote é chamado para este combate espiritual, cada vez mais acentuado em nosso tempo tão ofuscado e obnubilado pelas maldades do relativismo, do hedonismo e das ideologias materialistas. O padre de fé que abraça o ministério com um olhar para além das sombras que envolve este mundo, realiza a vontade de Deus e se torna Cristo para os homens e esperança para esta sociedade adoecida por ter abandonado a Deus e ao seu Cristo. Portanto, o sacerdote precisa ser sadio no seu ser sacerdotal. A infelicidade de um padre começa a partir da sua vida dúbia e ausente da piedade e amor ao reino e às almas. A grandeza da missão sacerdotal, sem nenhuma equivalência nesse mundo, nos assusta, pois é puro amor. É um véu de grandeza sobrenatural que nos impacta e desconcerta. Quando o profeta Jeremias foi chamado por Deus, como ouvimos na primeira leitura de hoje, teve esta mesma sensação, susto, medo, sentimento de impotência e insignificância. Ah, Senhor, eu não sei falar, sou muito novo. Mas o próprio Deus o acalenta, como a todos nós, fazendo-nos conscientes que devemos mediar sua força amorosa no coração deste mundo através da Santa Igreja. O sacerdote é tido como o embaixador de Deus neste mundo, onde cuida das coisas de Deus e do céu. Em nosso tempo, mais do que nunca, o mundo necessita do sacerdote. O povo busca o sacerdote como a única alça de cipó nesse grande lago do vazio de incertezas, onde pode se agarrar e buscar a segurança para não se afogar. Assusta-nos saber que, como padres, temos que ser maiores do que nós mesmos para apontar o caminho para a nossa gente, sair deste atoleiro no qual a humanidade está presa. Somos maiores do que nós mesmos pela assistência da graça divina que nos fortalece e nos unge com palavras inesperadas e amáveis, carregadas de esperança. Por nós mesmos não somos nada, mas com o auxílio da graça podemos ir além do que conhecemos, pois Cristo age na vida do sacerdote que age nele e por ele. Mesmo sendo conscientes que humanamente somos vasos frágeis de argila, sabemos que ostentamos em nós as preciosidades do bom odor de Cristo. No Santo Evangelho, Jesus nos consola e nos faz ver
que fomos escolhidos por Ele, não para estarmos fora do mundo, mas para fecundar este mundo com a luz da verdade e do real sentido para a vida. O padre é configurado a Cristo e age nele e por Ele, através do ministério indelével, jamais compreendido na sua total expressão e profundidade. Mesmo revestido de tão forte couraça, o padre é um homem de carne e osso, que necessita da oração, apoio, cuidado e zelo para superar a si mesmo, rezar bem com as pessoas, apoiá-las necessariamente, cuidar das inúmeras ovelhas carentes de amor e da luz divina, bem como zelar das crianças e dos adolescentes no seu crescimento na fé, sem perder a pureza, bem como dos jovens, para não se escorregarem na lama da malícia. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Efésios, proclamada recentemente nesta liturgia, nos incita a viver no interior da igreja, com toda a humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros, com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Um belo caminho para a vida de todos nós, sacerdotes, religiosos, seminaristas e fiéis. Como Santa Teresinha, devemos dizer sempre: no coração da Igreja, minha mãe, descobri minha vocação, serei o amor. A prática do amor sem medida, da parte de todos, sobremaneira dos sacerdotes, faz a Igreja crescer e fecundar este mundo com o sal, a luz, a verdade e a necessária volta a Deus. Esse amor em plenitude no coração do Padre o faz sempre integrado com Deus, consigo, com seus irmãos sacerdotes, no presbitério e com seu povo. Essa comunhão oblativa e sem medida dará o real sentido e a cura permanente do coração do sacerdote, impedindo-o de desviar-se do caminho e até mesmo destruir a sua própria vida. O isolamento social dos padres é um caminho que aponta para grandes desastres existenciais e espirituais. Caro diácono José Danilo, em poucos minutos, neo-sacerdote, nunca se feche no seu mundo pessoal e jamais se isole dos seus irmãos sacerdotes, do seu bispo, dos religiosos, dos seminaristas e da comunidade do povo de Deus. Tenha sempre presente que nossa santificação em Deus passa pela experiência de sermos, no caminho do reino, um só coração e uma só alma. Um padre feliz e integrado no seu ministério, a exemplo de Cristo, em profunda castidade, pobreza e obediência, tornar-se-á um grande atrativo para tantos jovens que desejam seguir a Cristo e precisa de um exemplo de padre integrado e probo na sua caminhada paroquial, com seu povo, como doador de si e dos dons de Cristo. Padres que servem ao mundo, cantando músicas mundanas e se exibindo nas TVs, nas mídias sociais como homens do século, dados aos vícios e aos trajes deploráveis, comportando-se como qualquer homem pagão, jamais será sinal de Cristo para os jovens que nos nossos tempos querem padres conservadores, piedosos, espirituais, autênticos e santos. As coisas do mundo nunca devem encontrar lugar de satisfação no coração de um padre, que pensa no céu, na salvação de seu povo e no dia do seu juízo particular. O tempo urge e passa, com ele também passamos. Assim deve pregar o padre ao seu povo e ser ele mesmo um agente da esperança na salvação eterna, que todos os dias termina suas atividades com o exame de consciência e o nunca demites, suplicando a Deus uma morte santa no final de seu trânsitos neste mundo.
como um pobre bispo cheio de limitações e pecados, apresento ao novo sacerdote, aos diáconos, aos sacerdotes, aos religiosos e seminaristas, bem como a todo o povo de Deus, uma inquietação. Do jeito que as coisas andam, com essa deprimente realidade imposta pela nova ordem mundial, pelo contexto sanitário da peste do momento, como estará a nossa igreja diocesana daqui a 30 anos? O que fazer com a falta de vocações para o sacerdócio que começa a crescer entre nós? Segundo o Papa Emérito Bento XVI, em resumo, os padres devem viver bem o seu sacerdócio, convidar para a oração segura de intercessão, suplicando a Deus pelas vocações. E por último, termos coragem de falarmos sobre a vocação com os jovens e criarmos ambientes valorosos para a vivência da fé, onde sobressai a beleza da fé, nos quais sobressai também os modelos de vida que suscitam o desejo de servir no ministério sacerdotal. Contudo, em relação a toda esta situação que vivemos, devemos pensar numa igreja pequena e forte, numa igreja cujas ligaduras interiores, internas, sejam realmente fortalecidas pela glória de Deus e não pelas glórias deste mundo e pelas nossas glórias humanas. Somente Cristo é nossa resposta. Sem Ele não há sentido para os dramas humanos atuais e muito menos para a compreensão da finalidade da igreja neste mundo. Neste contexto exigente que estamos vivendo, imperiosa é a nossa renovação da nossa adesão a Cristo, na força do seu Espírito, para empreendermos uma nova evangelização no seio de uma sociedade reconfigurada pelas forças centrífugas do neopaganismo, da nova ordem. Já se fala num trabalho ditoso da igreja para a recristianização do mundo. Isso só virá através das famílias bem estruturadas, famílias numerosas que estão dando homeschooling para os seus filhos, para que eles não sejam contaminados e vendidos a esse mundo terrível que nós vivemos. A batalha será intrépida, grande, exigente, e exigirá de nós a força interior do tamanho dos antigos templários. Non nobis Domini, non nobis, sed nomine tua glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas é o teu nome a glória. Salmo 113, 9. A tentação de buscar as glórias do mundo, de trazer essas glórias para dentro dos trabalhos da igreja, faz com que definhamos cada vez mais. É preciso agarrarmos ao essencial, Cristo Senhor, o único capaz de nos salvar, o único capaz de dar sentido às nossas vidas. O sacerdote católico, querido diácono Danilo, existes para dar glória a Deus e testemunhar seu amor a cada dia. Não é dar glórias a si, ao seu corpo, ao seu sentido, às suas volúpias, às suas misérias, se encharcando das coisas do mundo, da pornografia e de todas as tentações mundanas. Que nosso neo-sacerdote seja assistido pela graça divina durante sua vida, e todos nós também. A nossa riqueza é Cristo, o maior tesouro do universo. Que isto possa entrar dentro de nós e que possamos viver o primado da graça
tudo a Deus, nada a nós. E que nós possamos, juntamente com o neo-sacerdote, servir com fidelidade a Cristo e sua santa igreja, sob o manto amoroso e consolador da Imaculada Conceição, nossa excelsa padroeira. Assim seja. Amém. Amém.